A economia chinesa, em menos de 20 anos, se tornou a segunda maior do mundo todo, passando países que em toda a história moderna foram gigantescos. Mas com uma ressalta, a economia chinesa nos anos 80 era fraca, pequena e pobre. Aquele país revolucionou em conceitos de crescimento e mostrou para o mundo todo que não apenas o Ocidente consegue crescer tão rápido. Nos anos 2000, o país asiático tinha um pouco mais de $1 trilhão, enquanto os Estados Unidos, a maior economia do mundo todo, tinha um PIB de $10 trilhões. Mas em 2020, o tamanho da economia chinesa já ultrapassa os $14 trilhões, um número espantoso. Portanto, por que a economia chinesa cresce tanto? No ano de 1978, o governo chinês proclama uma reforma que deu início a um importante programa da reforma de toda a sua economia, encorajando a formação de empresas rurais e negócios privados, liberalizou o comércio exterior e os investimentos, além de relaxar o controle estatal sobre alguns preços e investiu na produção industrial. E nesse sentido, em 1978, antes das reformas, a China tinha um crescimento anual de 6% ao ano. Após a aplicação dessas políticas econômicas, o crescimento da China médio passou a ser de 9% ao ano. Para terem uma noção de quanto isto é absurdo, este número é maior que o crescimento americano em suas épocas de ouro. Mas voltando ao país oriental, tudo isso só foi possível pois com as reformas do país a produtividade média dos chineses aumentou muito. As reformas deram mais espaço para a propriedade privada, geraram maior autonomia aos administradores e donos das propriedades, dado que no ano da reforma, 1 a cada 5 chineses trabalhava na indústria. E logo, em 1994, dos 5 chineses, 3 já trabalhavam na indústria. Após a tomada de poder de Mao Tse-tung, a China se fechou completamente, pois as políticas de Mao eram extremamente contrárias ao exterior, o que em 1978, muito depois de Mao Tse-tung, exatamente o contrário foi feito, com os chineses acolhendo o investimento estrangeiro. A política de portas abertas da China acrescentou o poder à transformação econômica, tanto que o investimento estrangeiro, naquela época, era quase inexistente, mas em 1994 já passava de $100 bilhões. Este dinheiro estrangeiro construiu fábricas, criou empregos e principalmente ligou a China aos mercados internacionais e levou ela a importantes transferências de tecnologia. E o que fazia empresas estrangeiras irem até a China era basicamente os incentivos fiscais e a mão de obra barata naquele país. Mas a economia chinesa não cresceria tanto se não fosse também pela sua população. Já era o país mais populoso do mundo em 1960, tinha um pouco mais de 600 milhões de habitantes. Mas em 2020, a sua população já é de quase 1,4 bilhões de pessoas. Ou seja, toda a população chinesa é maior que literalmente toda a população do continente americano. E isto com toda certeza ampliou a riqueza chinesa, pois uma mão de obra de mais de 1 bilhão de pessoas trabalhando em prol da riqueza certamente irão ajudar no crescimento do país. E tornou a China, durante a sua história, a fábrica do mundo, onde há mão de obra e riquezas suficientes para investir na entrada de empresas naquele país. E foi exatamente um dos maiores fatores que desenvolveram aquele país. Imagine um investidor internacional que precisa aumentar a sua empresa e por isto quer construir uma fábrica nova. Qual opção ele irá escolher? A opção 1, onde ele terá que investir em um país caro, com mão de obra cara e não terá ajuda financeira e terá que pagar altos impostos. Ou por outro lado, a opção 2, onde ele terá uma mão de obra barata, impostos baixos e incentivo do governo. Mas a mão de obra não poderia ser barata para sempre. Foi pelo menos exatamente isto que pensou o governo chinês, que fez com que a educação daquele país se transformasse. Matérias mais importantes mundialmente, como a matemática, se tornaram o foco da educação, e assim fez com que ainda faz com que os alunos chineses estejam nas primeiras posições quando o assunto é educação. Não é à toa que Macau, na China, é onde mais se gasta em investimentos na educação no mundo todo, ganhando de países como a Finlândia e até o Japão
e isto só poderia refletir nas melhores posições do ranking do PISA, que é o Programa Mundial para a Avaliação de Alunos. Um dos maiores exemplos disso é certamente a construção de uma linha férrea extremamente grande e principalmente muito rápida. Fato é que a China é o segundo país que mais tem linhas férreas no mundo todo, e se pegarmos como exemplo países que também investiram nisto, teremos os melhores exemplos, como os Estados Unidos, que tem a maior malha ferroviária no mundo todo, e também por isso se desenvolveu extremamente rápido. O investimento em malhas férreas é essencial, pois é com ele que o transporte de produtos e pessoas fica extremamente barato, extremamente rápido e liga o desenvolvimento de várias cidades e estados. E em conjunto com o investimento na infraestrutura de cidades, como por exemplo a de Xangai, que é o maior porto do mundo todo, e certamente custou bilhões para o seu desenvolvimento, mas fez com que as fábricas chinesas pudessem finalmente exportar os seus produtos e assim ajudar no desenvolvimento da riqueza daquele país. Portanto, essa é a realidade chinesa, que já foi miserável e hoje, por exemplo, um chinês médio é mais rico que um brasileiro médio. A riqueza daquele país teve uma construção, teve um tempo até o seu desenvolvimento. A educação, a infraestrutura e principalmente as reformas econômicas fizeram aquele país se tornar facilmente o segundo país mais rico do mundo todo. E é exatamente por isto que a China cresce tanto.